Fala galera, tô falando de Júnior, mais um vídeo patrocinado pra vocês, família. Tô trazendo aqui mais um vídeo sobre Dandadan, tá ligado? Tem tempo aí que eu não trago um vídeo solo, né, sobre Dandadan, seja uma música ou sei lá, qualquer coisa. Mas eu tô trazendo aqui um vídeo do Linkzin 2, tá? Do canal Linkzin 2. Um vídeo sobre a Aira é a pior personagem de Dandadan? Nah, I'd win. Tá, o que eu acho? Que provavelmente deve ser algum vídeo rebatendo, talvez, críticas a essa personagem. Pelo título, eu acho que é isso, né? Porque, ó, ela é a pior personagem? Pergunta. Nah. Provavelmente porque ele vai mostrar o contrário. Olha só a thumb. Aira é a pior em Dandadan. Eu acho que foi por causa dessa thumb, se pá, que teve algum vídeo que eu até citei isso, né? Numa forma de dúvida, tipo assim, se ela era considerada... Foi algum vídeo que eu falei sobre a cena, que eu vi um edit, que eu não sabia que era de Dandadan, que era daquela bailarina amaldiçoada, que é o backstory dela, sobre ela com a filha, eu acho que uma parada assim, e aí tinha uma cena dela abraçando, essa menina abraçando aquela personagem. Mas eu nunca vi Dandadan, tá? Pra quem acompanha o canal sabe aí, eu acho que eu nunca assisti, né, em si. Eu quase pensei em assistir, mas eu acabei não assistindo ainda, tá? Eu também tava um tempão sem ver anime, comecei a ver anime agora, finalzinho do ano passado, acho que lá pra agosto, eu voltei a ver anime, agosto, setembro, ou outubro, acho que foi em outubro talvez eu voltei a ver anime, depois de muitos anos sem ver animes, voltei a ver anime, o paizinho tá no grau, tá, tem que terminar o anime lá da academia, qual é o nome, mano? A Academia do Rei Demônio, tá ligado? É o do Anos Voldigold, tem que terminar esse anime pra depois ver Lord of the Mysteries, e um anime outro lá que é um anime de Among Us, eu acho, que um amigo tinha me recomendado, mas bora ver isso aqui, tá? Ver se eu entendo alguma coisa. Eu não sei quase nada, né? Tirando os sons, eu acho. E já vi alguns vídeos de resumo também de Dandadan. Eu acho que eu vi um vídeo. Já vou deixar o likezão. Tô inscrito no canal, linkzinho já. E você, meu brother, veio ver se eu acho que você tá inscrito no canal. Já deixou o likezão? Provavelmente não. Se inscreve aí. Dá essa moral, tá? Deixa o likezão e dá essa força. E ó, tá pelo telefone. Apareceu a opção de hypar aqui embaixo. Hypa aí. Dá essa fortalecida pro canal, tamo junto? E ó, quero agradecer também aos membros canal shapeados. Muito obrigado aos membros. Valeu demais pelo apoio, rapaziada. Vocês são pica, tá? Valeu demais. Bora ver. Meu Deus do céu, eu vou fazer um vídeo pra poder falar sobre a Aira. Esse vídeo aqui vai ser engraçado. Dandadan está no momento lançando a sua segunda temporada do anime, jovens. O bagulho tá... Hoje, porque já passou da... Eu não dormi ainda, tá ligado? Eu tô viradão aqui. Mas hoje sai Jujutsu, se eu não tô enganado. A terceira temporada. Que vai ser engraçado. Dandadan está no momento lançando a sua segunda temporada do anime, jovens. O bagulho tá no auge, viu? Batendo todos os recordes da Netflix, os bagulho e tal. Tá famoso, mano. Famosíssimo. E eu tinha prometido pra vocês algum tempo atrás que eu ia fazer vídeos falando um pouco sobre meus personagens favoritos da história, né? Eu fiz um vídeo falando sobre a Momo, devo fazer um vídeo falando sobre o Okarun e alguns outros personagens depois, mas principalmente eu queria muito fazer um vídeo falando sobre a Aira Shiratori. Por quê? Porque ela é um dos personagens mais odiados de Dandadan desde a época que ela apareceu. Acho que ela e o Didi, se eu não me engano, são os mais detestados do pessoal da fandom. Eu não sei porquê. Esquizofrênica, com síndrome de protagonista e líder do grupo, mas que também é a minha personagem favorita. E esse vídeo é justamente pra poder falar sobre isso. Vem aí um daqueles famosos vídeos com um teor meio poético e metafórico, pra poder falar sobre porque eu acho o personagem da Aira bastante divertido. Tá, eu gosto desse tipo de conteúdo, não vou mentir. Vamos ver como é que é. O desenvolvimento do personagem dela, eu pessoalmente acho que é um dos personagens... Chute destruidor de desgraça... Ah, tá. Mano, ela tá possuída pelo bicho pela bailarina que eu tinha falado? Ela abraça a bailarina entrar nela? Femininos mais bem feitos aqui da série de Dandadan. Enfim, não esquece de se inscrever aí no canal antes da gente começar o vídeo, tá? Pra eu não ficar pobre e morrer de fome. Enfim, eu sou o Link, eu tenho um canal de animes e pega alguma coisa pra comer e vem comigo. Olha tudo que você vai receber é o com o melhor Sakana. pacote de ferramentas de inteligência artificial do... Sérgio Sakani. Quê? O melhor pacote de IAs do Brasil. Ah, tá. Cara, isso é real ou fake? Eu acho que é real, né? Não sei. Tá bom, refrescando a memória de vocês um pouquinho antes de começar a falar bagulho poético e tal. A Aira aparece pela primeira vez lá no episódio 5 ou 6 da primeira temporada, apresentado como uma menininha muito da maldita. Mano, que pica é essa, mano? Parece que eu tô vendo, sei lá, um mangá de Jiu-Jitsu, mano. Que droga é essa, mano? Da primeira temporada, apresentado como uma menininha... Mano, essa obra não existe, tá? Essa obra aqui é bizarra. Quer dizer, eu acho que isso é a vontade da obra, né? Muito da maldita, né? Ela é uma garota bastante popular, da mesma escola que o Okarun e a Momo estudam, muito famosa entre as pessoas, e é aquele famoso tipo de personagem que agrada a todo mundo. Sabe aquelas pessoas canalhas que mentem pra todo mundo em volta? E acabam se tornando populares por causa disso, né? Você falou que todo mundo quer ouvir, aí todo mundo te ama. A primeira vez que ela aparece é bastante engraçado, porque já é um costume do autor de Dandadan apresentar personagens dessa... Me desculpa.
forma. Ele faz a primeira cena do personagem fazer com que você odeie ele pela primeira vez, aí depois dos episódios você começa a gostar. A primeira vez que o Didi aparece na história também é meio que isso, né? Ele aparece e aí... Eu achei que esse cara era vilão, mano, sendo bem sincero. Aí eu não tinha ido com a cara dele, que eu achava que ele era vilão. Agora eu nem sei o que esse cara é, mano. E falam que ele era um interesse amoroso da Momo e as pessoas odiaram ele por 3 episódios por isso. Ah, então eu acho que é esse cara que falaram que ela ia ficar, mano. Eu tinha visto alguma thumb que dava a entender que ela ia... não ia se relacionar com o Prota ou o Karun, ia ficar com algum cara, mano. É ele, eu acho. Então, é uma thumb, né? Não vi o vídeo. Isso, mesma coisa com a Aya. Aquele nerd foi tão estúpido. Ele com certeza se apaixonou por mim, perdidamente. E você sabe bem como fazer isso. Ah, mas é tão engraçado fazer perdedores se apaixonarem por você. Ela fala isso. Cara, é muito babaca, mas eu não sei se eu odiar a personagem, velho. Não, é muito emocionado isso, não? Não sei. A primeira vez que ela aparece, ela trata o Okarun bem, fala que ele é gentil, né, que ele é fofo e tal, só que aí depois ela vira as costas e sai falando mal dele. Caraca, da hora. Moleque. Ah, entendi. Ele jogou já o Veneno, a personagem do Veneno. Automaticamente você odeia ela à primeira vista, mas pelo menos... Tá, muito bom. Você é muito gentil. Cara, coitado, eu me sinto um lixo, como se eu fosse a única culpada. Pra mim, isso deixa o personagem mais legal de acompanhar, porque eu gosto de personagens que no começo, eles têm uns traços falhos de personalidade e vão se tornando melhores com o tempo. Como personagem em si, a Aira foi feita pra poder ser uma... Vi coisas que não tem necessidade, né, eu acho. Mano, que droga é essa? Mano, os caras... pessoa que começa sendo um personagem meio solitário, falso consigo mesmo, que é bem egocêntrico, que começa sendo um personagem com o tempo. Como personagem em si, a Aira foi feita pra poder ser uma pessoa que começa sendo um personagem meio solitário, falso consigo mesmo, que é bem egocêntrico e egoísta, e que vai evoluindo aos poucos pra se tornar genuinamente uma líder de um grupo de pessoas que gostam genuinamente Mano, mas esse design dela ficou da hora, tá? Ficou sinistro. dela. Vai criando empatia, entre vários outros detalhes. E como esse caminho é feito, eu acho bastante interessante. Vamos lá. Todos os personagens de Dandadan, se você... Mano, geral farmando aura. Quem é essa aqui? É ela? É ela? Isso aqui é uma mina? Cara, vai, o design dele é maneirinho, vai. Quer dizer, o Prota também farma aura, mas o dela é o mais da hora. O dela é o mais da hora, gente. O dela é o mais da hora. Vamos extinguir a mísera vida que lhes resta. Se vocês forem olhar... Tenho um... Moleque, esse é o melhor personagem dessa obra inteira, eu nem conhecia ele. Cadê o rap desse personagem? Tem um caranguejo, moleque, boxeador. Tem um caranguejo, eu repito, tem um crustáceo boxeador nessa pica. Bizarro. É o Dandadan. Como esse caminho é feito, eu acho bastante interessante. Vamos lá. Todos os personagens de Dandadan, se vocês forem olhar desde o começo da história em si, eles sempre têm alguns detalhes mínimos que vão fazendo com que o personagem seja mais facilmente identificável, digamos assim. Sejam detalhes meio bestas, tipo, a Aira não gosta de barulho, por exemplo, então quando ela ouve algum barulho muito alto, brigas, legal. alta, ela tampa os ouvidinhos dela, ou então outros detalhes como a forma como ela realmente se esforça bastante pra ter um visual maneiro, ela se veste bem e tal, enquanto a Momo simplesmente não se importa com nada. Quando ela é apresentada pela primeira vez, o que você consegue absorver de a Momo simplesmente não se importa com nada? Quando ela é quem que tá ali atrás? É a Momo? apresentada pela primeira vez, o que você consegue absorver de um personagem que mente pra todo mundo em volta, pra fazer todo mundo ficar felizinho e ficar em volta de você? Você Tem pode medo pensar em de coisas ser básicas. odiada, ué? Tem medo de ser solitária? Tem medo de ser rejeitada? Se ela se importa com a aparência, pode ser isso. Ou se importa muito mais com a opinião alheia do que com a própria, ou não sabe a própria opinião e por isso se baseia no que os outros vão pensar dela. Fique atrás de mim, Shiratori-san. Irei nos defender dos ataques. Não seja horrorosamente ridícula. Horrorosamente ridícula é uma boa frase, eu acho. Como que claramente esse é um personagem meio falso, mentiroso, Sua líder aqui, egocêntrico, mas você pode ir um pouco mais a fundo e também pensar que a Aira, na real, é um personagem meio solitário, né? Não é uma parada meio triste você tentar ficar se transformando para as pessoas em volta gostarem de você, mas isso rapidamente vai evoluir quando a gente chegar naquele arco, né, onde a Aira consegue a alma da acrobática sedosa, porque ela tá meio que tentando salvar o Okarun, porque ela acha que a Momo é o demônio. E nesse arco em si, a gente vai ter um momento onde a Momo vai fazer uma conexão entre ela, a Aira e a acrobática sedosa, e elas vão meio que aprender como que foi a história daquela mulher pra ela se transformar em um espírito rancoroso, né? Toda aquela história ultra depressiva do episódio. Mulher, isso eu não isso eu não tava ligado não, tá, paizão? O que é? Eu vi um edit muito sad que eu falei, né? Vou até falar, porque eu conheço um pouco do backstory dessa mina. Um pouco assim, no edit do Insta.
que eu já falei várias vezes que eu fico vendo editzinho de Insta, né? Comecei a ver a série do Alan Zoka de Claro Obscure por causa dos edits lindos que eu vi, tá? E a mesma coisa que eu hypei pra ver Chainsaw Man, que eu quero assistir agora por causa dos edits que eu vi lindo do filme da Raze, mano. Muito sad, tá? A questão é, eu vi um edit que eu pensei que era outro anime, eu não sabia que era Dandadan. Aí eu vi um edit de uma moça cuidando de uma garota e dava a entender, eu acho que estava dublado inclusive, eu não lembro se estava em inglês ou se estava em português. Eu não sei se Dandadan tem dublagem em português, mas eu não lembro qual era a dublagem. Dava a entender que a garota havia falecido, mas não mostra como. Mas eu acho que tinha uma frase que era tipo assim, eu deveria ter passado mais tempo com você, ou deveria ter te ensinado melhor a dançar, não sei, era alguma coisa atrelada ao balé mesmo. E depois mostrava a mãe dançando sozinha. Mas não mostrava nenhum pai, nenhuma ação de agressividade, nem nada. Só mostrava uma despedida, como se fosse um edit de despedida entre a mãe e a filha, mas eu não sabia. Aí no final do edit eu mostrava a Aira abraçando essa bichona gigante. Aí eu falei, caraca, então é de Dandadan. Foi a gente isso. vai ter um momento onde a Momo vai fazer uma conexão entre ela, a Aira e a acrobática sedosa. E elas vão meio que aprender como que foi a história daquela mulher pra ela se transformar em um espírito rancoroso, né? Toda aquela história ultra depressiva do episódio 7, com uma mãe que perdeu a filha, perdeu tudo pras dívidas e acabou, no final de tudo, morreu por... O cara vapou ela? O cara vapou ela? O cara... Caraca! História daquela mulher pra ela se transformar em um espírito rancoroso, né? Toda aquela história ultra depressiva do episódio 7, com uma mãe que perdeu a filha, perdeu tudo... Ela ficou cega, ela ficou cega, ela ficou cega. Pras dívidas e acabou, no final de tudo, morreu por nada. Eu já gravei milhares e milhares de anúncios online. E muita gente me pergunta, Pedro, por que você grava tantos anúncios? E a resposta é simples. E nessa cena, a gente vai ter o primeiro passinho pro desenvolvimento do personagem da Aira, que é que quando a acrobática Meu filho quer R$1? Meu filho quer pão? Tem pão? sedosa for morrer, ela tava delirando achando que a Aira era filha dela. E aí nesse momento final, a gente tem essa cena, onde a Aira não fala nada. Ela só diz um eu te amo, dá um abraço, garantindo que aquele espírito consiga morrer e ir embora em paz, sem arrependimentos. Moleque, eu arrepiei, tá? A parte de trás, lá ele, pegou mal, é as costas. Eu já vi vários comentários na internet falando sobre como foi interessante a ideia de que a Aira era o personagem certinho pra poder confortar esse espírito na hora da morte. Afinal de contas, é justamente a Aira que era esse personagem, né, que mente pra agradar os outros. E essa daqui, na real, é a primeira vez que ela faz isso, só que sem a intenção de ter alguém em volta dela ou de se tornar popular. Ela Don't toy with me. Por que tem um cartaz daquela... É Nagatoro? É Nagatoro? É Nagatoro esse anime? simplesmente faz isso por empatia pra outra pessoa. E é nesse ponto que a gente começa a desenvolver. Na real, é a primeira vez que ela faz isso, só que sem a intenção de ter alguém em volta dela ou de se tornar popular. Ela simplesmente faz isso por empatia pra outra pessoa. E é nesse ponto que a gente começa a desenvolver esse arco de liderança, porque, né, a Aira, ela tem um delírio. Mano, mas é isso que eu ia falar, tá ligado? Você também pode mentir a sua personalidade na intenção de agradar outras pessoas positivamente falando, não de você ser aceito, mas de o ambiente ser melhor socialmente pra outras pessoas do que pra você em si. A questão é quando você começa a pensar em outra, tipo assim, vou sorrir pra aquela pessoa, mesmo eu não estando com vontade de sorrir agora, vou sorrir. Tá entendendo o que eu tô falando? Sabe? Um sorriso gentil, essas paradas assim. Então também podia ser um lance da personalidade dela, que nem ela fez agora, né? Provavelmente ela não ama a bailarina. Eu acho, né? Não sei. Talvez ela amasse. Mas aí ela pode ter mentido pra confortar, né? Justamente. Na cabeça dela que ela é um personagem que pra ela é a protagonista de Cara, eu quero muito ver o filme novo de Peaky Blinders. Tá, Peaky Blinders é muito bom, vejam. Se você nunca viu, você é doente, tá bom, paizão? Você tem laudo. É isso. Sailor Moon, tá ligado? Ela se autodeclara líder do grupo e de alguma forma ela É o consegue pai. ir evoluindo até realmente se tornar líder do grupo. Agora, pra você que tá assistindo aqui a história, o que você acha exatamente que tem que ser um líder de um grupo? Coloca aqui nos comentários. Aura, tem que ter o ego, tem que ser Shed, tem que parecer o Vegeta, tem que ser o Sung Jin-woo, tem que ser o Kenshin Juan, prota de dorama, é o interesse amoroso dos doramas, ser bilionário, mano, de online tem que ter, tá ligado? Shed, Sigma, qual é o outro? Alpha, mais alguma coisa? Não sei.
comentários pra poder ver se você acha ou não que a Aira se Ah, encaixa nesse obrigado. ponto. Na maioria dos animes shonen, se a gente for pensar, a maioria dos líderes de grupo, digamos assim, eles são sempre o cara mais forte do grupo, né? Tipo, Pô, não tem jeito, que bizarro. o Hokage da vila tem que ser o cara mais forte, pelo menos na maioria das vezes. Ou então, se você for pra One Piece, sabe? O líder O de um Luffy é o mais doente, só isso, né? Porque o Zoro é o mais bolado, todo mundo sabe, né? O verdadeiro líder é o Zoro, tá? E quem, é o Luffy, mano, pega na minha balança muito forte, tá bom? Balança legal, 3 vezes aí. bando de piratas tem que ser o cara mais forte do bando pra conseguir segurar as rédeas dos outros personagens, mas a grande realidade é que um líder nem sempre tem que ser o cara mais forte, sabe? Tem que ser quem sabe liderar. Ai! O líder tem que ser o cara que melhor consegue fazer o papel de liderar. Ai! 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 Olha só, the brain is not braining, Né? ó. O cara que consegue extrair o melhor do grupo, que conhece todos os membros à sua volta, que se Ela conhece Jojo, né? Isso sim. A gente vai pro plano B. Mano, tem um... Eu já falei isso, né, mano? Que tem um crustáceo de chapéu. Essa é a cabeça dele, é a antena, não sei. Boxeador. Mano, isso é bizarro. importa com todos os membros Isso é à sua irado. volta. E, em geral, Mano, ela é a melhor personagem. Vai se ferrar, o design dela é o mais da hora. é o cara que se jogaria na frente de um ataque pra salvar algum membro do seu grupo. Isso é exatamente o oposto do que a Aira é no começo da história, né? Se a gente for pegar pra falar sobre a história dela em si, ela é esse personagem que, como eu falei, começa com um traço de personalidade de que ela é narcisista, ela é egoísta, ela é solitária, porque ela cresceu sem uma mãe. E por conta de não ter recebido tanta atenção assim quando criança, ela cria essa personalidade onde ela se preocupa muito com a própria aparência, a forma como as pessoas olham pra ela. Ela se veste muito mais exagerada do que todos os outros personagens da história, ela é mó dripada por nenhuma razão, e isso tudo por... Ué, mano, é a aura e o ego? Como assim nenhuma razão? O Drip não precisa de perguntas para suas respostas extravagantes. Que é preocupação com o que as outras pessoas à sua volta vão pensar. Ela pensa muito em si mesma, mas não nos outros. A partir Calma. Nerd estúpido. Eu quero ler. Não sei o que eu quero ler. Deixa eu ler. Até porque eu aposto que um cara como ele nunca falou com uma garota cara a cara. Nunca. Ele nunca vai... e também estou dando algo pra ele sonhar sobre. Você não acha? Ela tá falando isso com a Momo, é isso mesmo? Enquanto a Momo só escuta. Que nós deveríamos deixar aquele 4 olhos nerd ser feliz também? do ponto onde ela conhece a acrobacia Ele nunca vai falar com uma garota bonita como eu pelo resto da vida. sedosa e tem aquela primeira interação de empatia, isso começa a evoluir na história. Ela foi empática, né, mano? É a primeira ilusão amorosa do cara, pro cara já criar, eu acho que resistência, talvez. Ou sonhar, né? Sonhar é bem, faz bem, né? Eu acho que ela tá construindo sonhos, olha só. Aira pra prefeito? Principalmente por causa da Momo, do Okarun, do Didi e dos outros personagens que vão aparecendo. Eu sofro de angústia temporis. Eu sofro de falta de ser bilionário, mano. Quem fizer um pix aí de 1 bilhão, pô, paizinho vai estar curado, tá? Você sabe o que é isso? Não. Olha se você tem também. É uma certa angústia em relação ao nosso tempo limitado. Saudade que a gente ainda não viveu, né, paizão? Aira recebe essa chance de evoluir porque ela recebe um grupo de amigos que sabem como ela é, sabem que ela é meio folgada, meio doidinha e surtada, e a partir daí ela começa a ter espaço pra... Cara, o hospício tem várias pessoas também que, mano, sabem dos seus problemas, né, mano? Você tem laudo lá, só que não sei se resolve muito. Mas tô entendendo. Aira recebe essa chance de evoluir porque ela recebe um grupo de amigos que sabem como ela é, sabem que ela é meio folgada, meio doidinha e surtada, e a partir daí ela começa a ter espaço pra não precisar fingir as coisas. Esse arco que tá rolando no anime, por exemplo, eu acho que no próximo episódio... Não, mas isso é maneiro, tá? Isso é você poder ser você, maluco, doente, porque seu grupo te aceita ser maluco, doente, é a melhor coisa que... Nossa, mano, é uma delícia. Muito bom, tá? Você poder ser esquisito. Não sei o que, atropela uma idosa na rua, chuta criança, não sei o que. E tá geral assim, te aplaudindo. Tá certo, faz isso. Já deve rolar isso. É Um bom, episódio onde o Okarun, por exemplo, e a Aira, eles vão treinar juntos. E aí, quando o Okarun elogia ela só responde tipo, valeu. E ela mesma percebe que, geralmente, nesses momentos, ela deveria dar um elogio Ai, não, é verdade. Você foi super bem também, Takakura. de volta. Taka a cura? Ela geralmente tentaria deixar o cara mais confortável, só que mentindo. Dessa vez ela não fez isso. Ela começa a sentir essa mudança nela, onde ela vai cada vez ficando mais verdadeira. Isso daqui É porque ela sai do modo, talvez, de alerta. Ela se sente confortável o suficiente pra baixar a guarda. E baixando a guarda, ela perde aquela segurança dela de ter que responder, né? Pra sempre agradar, sempre ficar com aquilo atento. Pode ser isso, né? Imagino eu, sei lá.
tu fica tão tranquilo que você começa a agir de forma espontânea. Não fez isso. Ela começa a sentir essa mudança nela, onde ela vai cada vez ficando mais verdadeira. Isso daqui já é um pouco de spoiler do que vai rolar no anime nas próximas temporadas, então eu sei que tem umas pessoas que surtam com spoiler, então, ó, tem Spoiler! spoilers aqui, tá? O próximo arco da história que vai rolar depois dessa temporada aqui do anime, Ah, o pé. O que é isso? O que é isso na minha tela? Calma, YouTube. Calma, eu não sei as coisas. Eu apertei um botão aqui sem querer, calma. Tá tudo certo, eu acho. Eu espero. acredito eu. Spoilers aqui, tá? O próximo arco da história que vai rolar depois dessa Ó, o pé tá direitinho, mano. Caraca, parece até um defunto. Quer dizer, é a maldição, né, eu acho. temporada aqui do anime, acredito eu, é o arco da invasão alienígena. Nesse arco vai ter toda uma tensão onde ela realmente vai começar a se colocar como líder. E eu acho muito bonitinho que a razão pela qual isso acontece é principalmente porque aqui a Aira fez amigos de verdade. Ela não precisa ficar mentindo pra agradar o pessoal em volta dela, como Momo e Okarun, pra eles ficarem ali por perto. O arco da invasão dos alienígenas tem toda uma situação muito tensa, onde tem uma galera tentando invadir o planeta Terra e eles estão tentando lutar pra salvar todo mundo. Então, nesses pontos de tensão, a Aira se coloca como uma pessoa bem crítica até ela. Ela critica as técnicas, os planos dos aliados, ela toma a frente em um monte de... Momo, esse ataque infalível que você aprendeu, completamente inútil. Receba o gap, tá bom? Toma aí. É a pessoa muito gentil na hora de falar, tá certo, é inútil mesmo. É que nem jogando LOL com os moleques. Você é podre, mano. Quita da partida. Mano, por mim você... o que eu buildo? Quita. Sai do meu jogo, você só atrapalha, mano. Para de fidar o cara, é isso. Sai do meu meio, fica aí ficar na base. O alcance é muito curto. Vou mostrar o que é curto pra você, tá bom, paizão? E quando você fica... E quando você usa, fica sem energia. Ué, mano. Tudo na vida é assim, paizão. Espere um pouco. situações e vai ganhando pouco Me a dê pouco mais uma características de um líder de chance. verdade. Eu Tanto é consigo. que em alguns momentos os personagens ali vão até reconhecer ela como líder Líder, diga algo. Algo. Cara, Fórmula Aura se falasse isso, tá? Tudo bem. do grupo e ela vai ficar meio sem jeito e as coisas vão rolando mais e mais dessa forma. A cada arco que Legal. Maneiro. passa, a Aira ela vai começando a virar tipo o personagem que mais apanhou durante o mangá inteiro. Principalmente porque ela vai começar a sempre tomar umas porradas que era pra outros membros tomarem. Em um arco, ela vai tentar salvar tal pessoa e vai tomar uma porrada. Em outro arco, ela vai ser atingida. Ou seja, virou secundário, mano. Vai ficar sempre fora do destaque porque tá em coma. Entendi. Em um arco, ela vai tentar salvar tal pessoa e vai tomar uma porrada. Em outro arco, ela vai ser atingida porque vai se jogar na frente de um golpe que era pra pegar em outra pessoa. E mesmo assim, ela vai tentar se manter à frente. Ela vai tentar comandar as situações e vai se tornar realmente uma personagem de liderança. O que pra mim já é um baita ponto de você pegar um personagem que vai de egoísta pra líder de grupo. Ah, a mãe dela morreu. Ah, tomei um Ed de novo, mano. A mãe dela morreu legal, né? Legal, não sei se foi, né? Não perguntei, mas... Mas morreu, né? Ela viu ou não viu, né? Ela presenciou a vida da mãe. Hã? Ué? O Ed acabou. Eu pausei o Ed acabou. Caraca, eu burlei o YouTube. Não me bane, eu burlei o YouTube. Eu transcendi o anúncio. Caraca, eu sou, mano... Que bizarro, moleque. Mas as coisas não terminam só nesse ponto. Eu acho que tem alguns pequenos detalhes pra mim que são os que realmente tornam a Aira esse personagem bem legal de acompanhar, como a Chiquitita, que é esse bonequinho aqui. Nunca vi na minha vida, mano, mas esse nome é Chiquitita. A filha do caranguejo, ela é fofa. O cara é um caranguejo mesmo, moleque. O caranguejo é shapeado. Eu não acredito. Olha a dorsal do caranguejo. O caranguejo, olha o ombro redondo, cebolado, moleque. Adorável e completamente sem cérebro. Olha que bonitinho. A Chiquitita, pra quem assistiu o anime, sabe que a história dela é basicamente a mesma coisa que a história da Aira. Ela é uma criança crescendo só com o pai e sem a mãe. Pera aí, então a Arya tem pai, pô. A Arya tem pai, tudo bem, que a falta da mãe é muito relevante, muito. Mas eu pensei que ela tinha crescido meio órfão, tá ligado? Porque tem essas picas, né, de anime, às vezes que, pô, o moleque tem 11 anos e o cara é órfão, mas ele vive sozinho. Dane-se, Naruto aí, que não vivia sozinho, mas, mano, tu olhava, o cara tava sempre sozinho, comendo leite podre e o terceiro Hokage roubando o peixe dele. A história dela é basicamente a mesma coisa que a história da Aira. Ela é uma criança crescendo só com o pai e sem a mãe. Automaticamente, quando ela vê a Chiquitita, ela adota a menina no coração dela. E toda vez que a Chiquitita existe na história, você percebe que tem um monte de cenas da Aira só interagindo ali de fundo com Cara, isso é maneiro. Nossa, entendi. Mano, isso é muito interessante. ela. Que por mais que sejam cenas de cantinho feitas pra serem fofas, eu acho muito bonitinho, porque no Mas é bem pensado, faz sentido ser ela. Entendi, da hora. fundo, acaba sendo o personagem da Aira E o pai lá, né, ó, o pai lá, ó, negligenciando a filha pra fazer nada. É isso, tá certo, é isso aí. É o Toji, né, inspiração no Toji. Não, Caô,
Ele deve estar fazendo uma coisa importante, mas vocês entenderam, né? certificando um pouco de que a Chiquitita não vai crescer tão solitária por não ter uma figura materna por perto. Esse detalhe também é passado por um outro personagem pra mim, que é o espírito do olho maligno. Eu não sei se vocês já pararam pra ler os capítulos extras de Dandadan, mas tem alguns deles em que o olho maligno... O que é um capítulo extra? O que é um capítulo extra? É um capítulo que não interfere na história? O que é um OVA? É tipo um OVA? Maligno aparece e ele sempre fica seguindo... Mas OVA interfere, eu acho, né? ler os capítulos extras de Dandadan, mas tem alguns deles em que o olho maligno aparece e ele sempre fica seguindo a Aira quando ele tá nesse formato. Tipo, ele pede pra ela comprar suco, ele fica andando com ela em volta. Tem até um capítulo mó bonitinho em que ele fica com raiva porque as pessoas da sala pararam de falar com a Aira e tal, e ele vai lá cobrar as pessoas. Ele realmente se importa com ela. Que pasma, é bastante raro porque o olho... Cara, peraí, o olho maligno é uma outra pessoa, né? Um bicho que possui o cara, eu acho. Ele segue a Aira porque ele deve ver, tipo, uma ideia materna nela, uma figura materna, se pá. Mas como assim? O pessoal parou de falar com a Aira e aí ele vai lá na forma demoníaca brigar com a rapaziada? Não faz nem sentido. É tipo você se expor que você tem poder, não? maligno Aira e tal, e ele vai lá cobrar as pessoas. Ele realmente se importa com ela. Que pasma, é bastante raro porque o olho maligno, na real, ele é bem desgraçadinho. Mas É porque ele é um olho do mal, né, mano? Ele enxerga a maldade. no fundo, ele é uma criança. Eu falei, mano. Mano, eu sou muito pica. É uma figura paterna, eu sabia, mano. Paterna não, cara, materna. Eu tomei outro Ed, é isso mesmo? Was driving me crazy. Oh. So I switched to Whisperflow. Here's why I'll never go back. Ah, eu não tenho Siri, então tá suave, né? É pobre, né? Ah. E pasmem, assim como a própria Chiquitita, ele também cria apego com a Aira. Detalhes pequenininhos, sabe? Mas que deixam um personagem bem legal. No fim das contas, cara, eu acho que o que torna a personagem mais O cara foi possuído por uma criança e ele fica bombado, é isso mesmo? desgostável pra algumas pessoas é a mesma razão pela qual as pessoas acham Uma garota preciosa, pra mim, foi machucada? isso do Didi, que é a Aira é uma espécie de rival amoroso pro Ocaron e pra Momo. Já que ela gosta do Ocaron durante toda a história e a mina é atacante, né, mano? Todas as pela qual as pessoas acham isso do Didi, que é a Aira é uma espécie de rival amoroso pro Ocaron e pra Momo. Já que ela gosta do Ocaron durante toda a história e a mina é atacante, né, mano? Todas as oportunidades que ela tem de dar em cima do Ocaron, ela dá, tipo, toda... Ela é melhor do que a Momo. Pronto. Então é isso. Melhor do que a Momo. Acabou. É isso. Então tamo aqui. Fechamos esse contrato? Então tamo certo, né, rapaziada? Aperta a mão? Como é que é? Beleza, então. Então é isso, né? Próximo. A hora você vai olhar, ela tá olhando pro Ocaron com uma cara de sede de romance. Só que eu vou falar pra vocês, toda hora você vai olhar, ela tá olhando pro Ocaron. Nós estamos conectados. Pra estar conectada com você... Uma cara de sede de romance. Cara, Só que eu vou que ela falar pra tava vocês falando, como uma mano? pessoa que, mano, eu tenho uns 200 vídeos falando mal de anime de romance. Eu não Que isso, cara? O cara é hater de... Ah, não. Ô, paizão. Calma lá. Não, que isso? Inimigo do amor, cara? Que isso, cara? O cara, mano, vê pessoas felizes e cospe. É tipo, sabe aquele vídeo na internet? Tem vídeo na internet, tipo assim, casalzinho conversando. E aí tem sempre alguém lá atrás, tá ligado? Tem uns vídeos meio famosos assim. Aí tem um cara lá atrás que vê uma interação do casal e fica feliz, fica sorrindo. Aí o Link não, é o contrário, ele tá assim, ó. Com ódio, vê pessoas felizes. Tá ligado? gosto de animes com rivalidade amorosa. Ah, tá, não. Tudo bem. Isso aqui é based, tá? Trio amoroso é o meu saco esquerdo, tá bom? É isso. E o direito, eu só tenho um saco, na verdade. Eu acho que em Dandadan isso funciona muito bem. No balls? Ok. Link. Por quê? Primeiro que eu acho que aqui é bem escrito, né? E aí já passam umas outras obras que eu acho que é feito com a bunda. Mas principalmente porque eu acho que aqui isso cria um drama legal entre os personagens da história. Se vocês forem... Cara, mas a maioria das obras que eu já vi, que, né, tivesse mais de um interesse amoroso nesse lance de harém, cara, eu acho que algumas você meio que já... Não vou dizer a maioria não, mas vou dizer. Algumas você meio que já vê que, apesar de haver outras heroínas, né? Já tem meio que a principal que tu sabe que no final das contas ele vai acabar com ela, tá ligado? Tipo, acho que Nisekoi, isso pode ser spoiler, né? Nunca teve continuação, mas Nisekoi como exemplo, eu acho que tu vê que o cara termina com a loirinha, ele não termina, eu acho que ele termina com a loirinha anyway, mesmo ela não sendo a garota da profecia, né? A garota do colar, do pingente, eu acho que a do pingente era de cabelo marrom. Eu tô falando isso porque eu não tenho certeza, mas eu acho que na época que eu terminei Nisekoi e fiquei curioso pra saber a continuação, acho que eu vi algum bagulho falando pra ver quem ele terminava e tal. Lembrar bem, a Aira ela começa a gostar do Ocaron lá na primeira temporada. Depois que ele fala uma parada fofa, né? Ele fala que meio que ajudou ela tava precisando de ajuda, e se tem alguém precisando de ajuda, isso é o certo a se fazer. Eu tava vendo alguns... Não deixarei que matem o Takako.
Sakura-sama. Mano, não é o Karun, velho? Esse é o sobrenome. Obrigado, Shiratori-san. Não deixe que matem a Momo também. Muito obrigado. Vídeos de revisão de personagem de Dandadan, de uns canais gringos que eu gosto bastante, e muitas pessoas destacaram essa ideia de que como essa também é a premissa da Aira, sabe? Só que de formas diferentes, tipo, o Okarun também é um maluco solitário, o Okarun também é esse personagem que gosta de ajudar os outros, e no caso da Aira, ela fazia isso do jeito errado. Ao invés de ajudar os outros contando a verdade, ou ajudando quando as pessoas precisam, ela mentia pra fazer as pessoas se tornarem mais confortáveis. Isso só atrapalhava ela e os outros. Então, à primeira vista... Não sei se atrapalhava os outros não, né? Não sei, eu não li a obra pra saber as consequências. Mas ali, ela falando que o cara é gentil, não sei se isso é algo ruim. Lá, algo muito absurdo ela ter gostado do Okarun. Ele é inocente, sincero, fofinho. Querendo ou não, mano, ele tem um drip do jeito dele, mas ele é dripado. Cara, ele só tem drip transformado, tá? Sem querer farpar, mano. A não ser que ele seja um cara descolado de fala, né? Não sei como é que é a personalidade do personagem. Nas dublagens, redublagens que o pessoal faz, ele é maneiro. Agora, no anime eu não sei. Recentes capítulos extras da história, a gente viu pela primeira vez o pai da Aira. E percebam no design do pai dela. Ele é Nossa, ele é idêntico, tá? Ela idealizou algo que é o garoto, tá ligado? E é o pai. É bizarro, é idêntico. Nossa, mano, pariram. Vazou. Esse, na verdade, é o pai do Okarun, tá? E a gente não sabia. literalmente o Okarun, só que mais velho. O que eu acho bastante bonitinho também, porque além de mostrar que a Aira tem uma relação legal com o pai dela, né? Geralmente quando você tem uma relação legal com seu pai e a sua mãe, pessoas pelas quais você vai se apaixonar tem uma chance mó grande delas serem, tipo, parecidos com seus pais. Então a Aira ter gostado do Okarun inicialmente pode ser tanto pela parte da inocência, pela parte da admiração, e também porque lembra o pai dela, sabe? Então tem vários motivinhos ali. Eu realmente... Cara, maneiro. Essa análise, ela é coerente, ela faz sentido e ela... Tá ligado? Tem lógica. Olha só que legal. Ela é coerente, faz sentido, tem lógica. Olha só que muito forte, tá? Absurdo. Os três pilares dos pilares dos três, tá ligado? É. acredito, jovens, que a Aira, ela não gosta romanticamente do Okarun. Ela só admira ele e ela não sabe exatamente o que é gostar ainda. E eu acho que esse é um ponto que... Que bizarro essa cena aí, tá? O cara falando um bagulho mó sério, mas olha a cena. Ela só admira ele e ela não sabe exatamente o que é gostar ainda. E eu acho que esse é um ponto que vai deixar a história bastante legal, porque pra quem leu o mangá, sabe que hoje em dia, né, Momo e o Okarun, eles já estão praticamente só esperando pra ficarem juntos. Eles já se declararam, eles já sabem que um gosta do outro, mas... Mano, mó paia, tá? Quer dizer, pra eles é bom, mas, nossa, mó paia quando tem esses trio, tá ligado? Amoroso. Eu não... Mano, é muito triste. Pô, tem algum anime que eu vi que vou dar de exemplo, né? Mas era um anime que tinha uma garota loira, que ela parecia ter meio dificuldades sociais, e tinha um cara que era de boaça. Ela era muito talentosa e o cara não tinha tanto talento. Eu não lembro o nome do anime. É um anime que todo mundo meio que vive numa pensão, tá ligado? Um grupo lá vive numa pensão. E ele e essa garota, que são acho que da mesma idade. Aí tem. E dois caras que são mais velhos. Quando não é velho, é o que mesmo? Não é caloura. Qual é o oposto quando você é mais velho? É tipo senpai, né? Mas eu esqueci, tem um nome. Mas aí. E tinha mais dois mais velhos, alguma parada assim. E tinha uma outra garota que também era da turma dele, que gostava dele há mais tempo. E ela também vivia naquela pensão, eu acho. Não lembro disso. Mas ela, no final das contas, ela não consegue ficar com ele, essa garota, e ele acaba ficando com a loira. Que era a garota problemática que ele ajuda e não sei o que, não sei o que. É mó pai, porque ela fica triste e tal, né? Eu acho que ela até corta o cabelo, tinha algum lance assim. Foi a primeira vez que eu vi sobre isso. Quando tu corta o cabelo, é porque você tá tentando superar alguma parada. Eu não sei se é só pra menina, ou serve pra menino, mas era algum lance lá no Japão disso. Cortar o cabelo é renovação, alguma parada assim, não sei. Mas paia. E eu acho que esse é um ponto que vai deixar a história bastante legal, porque pra quem leu o mangá, sabe que hoje em dia, né, Momo e o Okarun, eles já estão praticamente só esperando pra ficarem juntos. Eles já se declararam, eles já sabem que um gosta do outro, mas a Aira ainda não sabe. E não é como se isso fosse destruir a história, sabe? A Aira, ela tem uma relação legal com o Okarun. Eles são amigos. Ah, mano, é triste. Mano, eu acho triste, mano. E fica mó clima ruim no grupo, gente. Fica um clima. Se você tem um fica um clima, vai ficar meio Kakashi e Obito, mano. A Rin, mano, caraca, olhando pro Kakashi, o Obito olhando pra Rin, o Kakashi farmando aura. Horrível, mano, horrível, mano. A Sakura olhando pro Sasuke, o Naruto se sentindo odiado e desprezado. Pô, mano, é ruinzão, velho. Pô, é ruinzão, mano. É ruinzão. Não. Amigos. E detalhe, ela tem uma relação legal com a Momo também. É facilmente a
Não é bom, isso é pior ainda. Quer dizer, mano, é muito ruim, mano. Melhor amiga dela. Eu diria até que mais que melhor amiga, elas se tratam como se fossem irmãs, que elas fingem que elas se odeiam, mas na verdade você vê que elas se gostam muito. Então você tem vários detalhezinhos aqui e ali, sabe? Quando o Ocaron e a Momo ficarem... Mano, esse cara não tem um bebê dentro dele nem ferrando. Esse cara tem, sei lá, Mano, o Cariani. Olha o shape do moleque, mano, vai se ferrar. Ele é membro do canal. juntos, eu acredito que vai ser algo bastante interessante pra ver qual vai ser a reação dela. Como ela vai superar isso, sabe? Porque ela não pode Mano, eu não quero que ninguém supere essa pica. Eu quero que isso não aconteça. Isso não passe. Isso é triste, mano. Não tem pra quê. simplesmente começar a... Não, mano, isso é dorzinha sem prazer. Isso é uma dorzinha, tipo, desnecessária. Não é uma cena onde o personagem morre e aí você fica triste, tipo a morte do Nanami, mas é uma morte épica, é bonito. O personagem é, tá ligado? É o Nanami. Não, mano. Tá ligado? Não é, mano. Não é. Não é igual a morte do Robb Stark, tá ligado? Em Game of Thrones, que é uma morte horrível, mas ela é sinistra, ela marca. Não é, mano. É a droga de um relacionamento frustrado, de um trio amoroso. Não é a mesma coisa, mano. odiar a Momo, porque elas já são muito amigas. E ela também não pode odiar o Ocaron por gostar da Momo, porque eles também são muito amigos. E eu acho que o Tatsu... Ou seja, ela vai direcionar o sentimento dela pra onde? Se a melhor amiga dela tá com o melhor amigo dela, que é o amor dela. Caraca, isso é mó doideira, mano. Isso é mó doideira, mano. E até tu falar disso pra alguém é muito ruim, mano. Ela vai conversar com o quê? Olha o clima, como é que pesa, mano. Mano, que doideira, Alec. Isso é muito ruim, mano. Peraí, o pessoal sabe, o Ocaron e a Momo sabem que a Aira gosta do Ocaron, de certa forma, né? Aqui a gente teorizou que pode ser só admiração, não necessariamente amor mesmo. Mas vamos supor que seja amor, eles sabem? Porque, mano, é muito paia. O autor da história tá trabalhando algo a respeito disso que vai ficar interessante no futuro. Mais ou menos no mês que eu tô gravando isso aqui, mano, o Tatsu, ele fez um livrinho extra de Dandadan, onde ele fez um monte de fichinhas com detalhes dos personagens. E ele deixou claro nos detalhes da Aira, por exemplo, que ela acha o Didi legal, ela gosta, ela tem um laço... Eu já imaginava que essa pica fosse acontecer, que ela vai ficar com esse cara aqui, tá? Se for esse caso que ele vai falar, né? Eu nem sei se esse cara é o Didi, eu acho que ele é, né? Eu já imaginava nessa pica aí, mas supondo que não fosse pra esse lado, ia ser muito triste. Forte com ele. Mas ela ainda percebe que ele recua perto dela por alguma razão. E quando ele foi fazer os detalhes do Didi, ele deixou claro também que o Didi... sempre por perto, mas com certa distância emocional, como amigo, parece que ele não consegue deixar de sentir algum tipo de ressentimento. Cara, eu acho que ele é based. Ele é o cara mais based que existe, que bizarro. Pô, esse cara aí, ele é o escudo humano. Ele talvez perceba que ela tem interesse amoroso em outro cara, não tenho certeza disso, mas ele, pra se defender de alguma forma, ele mantém uma distância saudável, uma distância onde ele não consiga se envolver demais a ponto de sentir o que ele não quer sentir, pra depois não ter ressentimentos, que é o que ele já tem no caso, né? É algum tipo de ressentimento. Aura mais ego, será? Ou ele já sabe que ela gosta do cara e ele fica mal com isso, mas ele mantém a distância justamente pra ser saudável, pra não cruzar uma linha, pra não se ferir ou ferir ela, não sei. Didi gosta da Aira. Ele tem algo por ela, mas no momento atual, a Aira acha que gosta do Ocaron e o Didi acha que gosta da Momo. Então isso não permite que eles... Ah, o Didi acha que gosta da Momo. Ah, tão de tiração, mano. Ah, eles estão... Ah, então isso aqui já tava escrito que eles iam ficar juntos, pô. Só esqueceram de avisar os dois. Esqueceram só de avisar eles. Esqueceram de avisar o casal que eles já estavam casados. Parabéns aí. No momento atual, a Aira acha que gosta do Ocaron e o Didi acha que gosta da Momo. Então isso não permite que eles se aproximem tanto. Eu acredito que esses personagens vão começar a ter uma relação um pouco mais profunda depois de perceberem que, né, o interesse amoroso deles já foi, mano. A fila andou. Eu realmente gosto bastante de personagens com falha de caráter, cara. Pra mim, a Aira é um dos personagens femininos mais bem desenvolvidos da história de Dandadan e é bastante divertido. Ela parece ser mais interessante do que a Momo, mas eu não sei porque eu não conheço a Momo direito. Mas sei lá, ela parece mais interessante, mano. Não sei, né? Aí vocês me respondam, né? Vocês acham isso também ou não? Não sei. De assistir, Me principalmente parece. porque além de ser dripadinha e engraçada, ela também é muito jumenta a obra inteira, eu acho isso engraçado. Mas Ela é bom, burra. acho que é isso, né? Obrigado por ter assistido. É a líder burra? Tchau. Calma. É a cena, né? É. Maneiro. Cara, doideira, né? Esse episódio aí. Mas esse episódio, não sei se isso acontece muito, né? Mas esse episódio parece ter marcado muito a rapaziada. Mas não sei se teve mais episódios nesse naipe. Até então, né? Acho que talvez no mangá já deve ter tido coisa semelhante, eu acho. Eu acho que eu vi algum vídeo que dava a entender que talvez fosse ter mais cenas assim,
sedes, talvez, pra obra, lance assim. Mas eu não sei se isso já tá no anime, né? Vai sair a segunda temporada só agora, né? Mas é isso, esse foi o cara, o vídeo ficou pica. Eu achei maneiro a análise, tá? Eu, sinceramente, né? Quer dizer, eu nunca vi a obra, né? Mas eu não sei se eu odiaria ela. Ela seria desprezível, mas eu não sei se eu ia odiar. Tipo, eu acho que odiar um personagem é muito forte. Tipo, caraca, eu odeio aquele personagem. Mano, personagem que... Eu não lembro se eu cheguei a odiar. Não, eu odiei, mano. Ele é desprezível. Mano, é deplorável. É aquele cara que é vilão de Game of... Ele é um personagem muito podre. Por exemplo, o Negan. O Negan de The Walking Dead era... Pô, eu não tinha raiva dele, tá ligado? Agora o personagem de Game of Thrones era o da Guerra dos Bastardos, o Bolton, filho do Bolton, moleque. Ele é podre. Ele é um parâmetro, acho que, de caráter. Papo reto. Aquele personagem é um parâmetro de caráter. Ele é, mano, pior que o Marrito, tipo assim, 125 mil vezes. Ele ensinou o pai do Marrito a fazer o Marrito ser quem é. Pra você ter noção. Se você nunca viu Game of Thrones, veja, muito pica, toma esse spoiler. Mas quer dizer, eu não vou falar o que ele faz, né? Ele é desprezível, mano. Mas é isso, o vídeo foi muito pica, tá? Ela parece ser mais interessante do que a Mom, mas eu não vi o vídeo da Mom, eu não sei, né? Mas sei lá, a visão que ela me passa parece mais da hora. Mas isso são os Frights. Se você gostou, deixa o likezão, ajuda de minha navegação. Quero te emagrecer mesmo, canal Shapeados. Muito obrigado aos membros aí, valeu pela força, rapaziada. É isso, valeu, falou e tchau.